Quase todo mundo defende a liberdade de expressão, mas desde que essa liberdade seja exercida para concordar com as minhas ideias. Esse é um pensamento muito comum. Então, quando há momentos desses que estamos vivendo na democracia brasileira de bastante efervescência política, muito provavelmente estamos vivendo o melhor momento político da democracia brasileira. Nunca na história desse país se falou tanto sobre política e nunca houve, digamos assim, tanta separação entre as correntes políticas que estão no poder ou que estão na oposição. Há uma linha bastante clara dividindo os grupos que estão na situação e na oposição. Repare que isso não acontecia nos governos anteriores, mesmo havendo oposição e tudo mais, mais ou menos todo mundo concordava com uma série de coisas. Existia um centro político que era capaz tanto de absorver o pensamento de esquerda, como também o pensamento de direita. Só que o atual governo é paradigmático porque se recusa a absorver qualquer tipo de argumento que venha dos interlocutores da esquerda brasileira. E o atual presidente já disse várias vezes, e desde a campanha eleitoral vem dizendo, desde antes da campanha eleitoral vem dizendo exatamente isso que está fazendo agora. É interessante anotar que Jair Messias Bolsonaro tem uma virtude extraordinária. Essa ninguém pode tomar dele: sinceridade. Ele é isso aí mesmo que vocês estão vendo, dizia eu durante a campanha eleitoral do ano passado. Nós não vamos nos surpreender com o Jair se ele for eleito, porque ele é exatamente isso que ele está mostrando que é. E repare que político com sinceridade é uma coisa assim meio que difícil de encontrar, né? Porque os marqueteiros, os profissionais de marketing, de publicidade, os mestres em leitura da opinião pública, costumam passar para os líderes políticos uma série de informações para que ele meio que se amolde, né? Entre no padrão, fale aquilo que as pessoas querem ouvir, evite qualquer tipo de argumento ou de ideia polêmica que cause algum tipo de animosidade por parte dos adversários ou até mesmo dos aliados. E isso faz com que o discurso político fique insosso. Um exemplo disso é o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo e foi candidato à presidência da República. Um homem extremamente preparado para a gestão pública. Um dos mais brilhantes gestores públicos desse país. Mas como foi que a população brasileira enxergou Geraldo Alckmin? Como um picolé de chuchu, sem gosto, insípido, inodoro, né? Algo que não serve para nada. Então ele não tem carisma, ele não contraria opiniões, ele não é sincero. A sinceridade é algo que custa caro. E é bom dizer, o presidente da República Federativa do Brasil tem direito de ser sincero. Não é possível que numa democracia, numa república democrática, num Estado de Direito como o Brasil, se vá censurar o que diz o presidente da República. Ele tem o direito de dizer o que quiser dizer e não pode ser punido pelo que diz. E não é só ele não. Um senador da República também tem esse mesmo direito e um deputado federal tem esse mesmíssimo direito.
ele é inimputável pelas suas palavras, não pode ser punido por aquilo que diz. E isso é uma garantia democrática. Repare, nós estamos falando de democracia. É absolutamente necessário que um presidente da República possa dizer o que quiser dizer. E a oportunidade que nós temos de não concordar, de não querer fulano como presidente da República, é durante a campanha eleitoral. É por isso que o presidente é chamado para participar, o candidato é chamado para participar de debates, de entrevistas, para que todos conheçam o pensamento dele quando ele está dando uma entrevista, falando com a imprensa. E essa é a oportunidade. O Brasil, os eleitores brasileiros, em sua maioria, em primeiro e segundo turno, escolheram Jair Messias Bolsonaro, e ele não está surpreendendo ninguém. Ele é exatamente isso que ele sempre foi, mantendo uma coerência rígida, inclusive para os padrões da política brasileira. É óbvio que isso causa problemas. E eu destaco para vocês agora a capa do jornal O Globo de hoje. Uma repórter estava lá no Palácio do Planalto e o presidente, de improviso, jeito dele, chamou a repórter e disse: vem cá, sobe aqui comigo no gabinete. E deu uma entrevista para ele, para ela, para dizer exatamente o que eu estou dizendo agora. Eu sou desse jeito mesmo. Capa hoje do jornal O Globo, que você pode dar uma olhada agora. Mas não é só isso. O Jair Bolsonaro, ele é um indivíduo que precisa ser melhor compreendido, na minha visão, pelos jornalistas, pelo jornalismo brasileiro. Até a imprensa internacional precisa aprender a fazer a cobertura das declarações de indivíduos como Jair, que falam o que lhes vem à cabeça. São indivíduos que não estão controlados por especialistas, consultores de marketing, que são capazes, como a gente já viu, de transformar qualquer um em qualquer coisa. Como se o cidadão fosse, o candidato fosse um produto, né? Um sabão Omo, que você faz mirabolantes mágicas de marketing e chama ele de novo a cada lançamento. O Jair não é esse tipo de pessoa, ele não é o tipo do cara. Ele pode até seguir os conselhos há algum tempo, mas ele não consegue ficar seguindo o tempo todo. A personalidade dele é tão forte que se manifesta a todo momento naquilo que ele diz, naquilo que ele faz. E ele fala assim, do momento que ele está vivendo, do sentimento que ele está vivendo. Repare, não tem estratégia não, realmente não tem estratégia nenhuma. É lógico que os filhos dele, que são os grandes marqueteiros, somente o Carlos, aproveita tudo que for de bom do que ele está dizendo para criar engajamentos. Ele é absolutamente eficaz. O Carlos, ele aprendeu isso com o pessoal que trabalha com inteligência artificial dentro das redes sociais, né? Muita gente que trabalhou, por exemplo, para algumas campanhas eleitorais, como a de Ted e também a do Trump, né? Primeiro a de Ted como senador e depois o de Trump, que tem funcionado muito bem. Tem um filme na Netflix sobre esse tipo de propaganda política que para alguns ameaça a democracia. Repare que a democracia pode estar ameaçada por esses movimentos de inteligência, de marketing, que buscam justamente as pessoas com as quais os líderes políticos querem falar, criando um engajamento que a mídia normal, a tradicional, ainda ou nunca conseguiu criar. São exércitos digitais em defesa de Bolsonaro e da sua liberdade de expressão. É isso que eu tinha para hoje.